Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Estamos animados para falar hoje sobre o grande livro de Alma. Eu sou Lynn Hilton Wilson. Eu sou Jack Welch e esses capítulos são incríveis. Nosso estudo das Escrituras desta semana será de Alma 23 ao 29. Começamos com o pai do rei Lamone fazendo sua proclamação e vamos até um grupo de fiéis das comunidades lamanitas que se uniram à igreja, tinham liberdade religiosa, mas foram perseguidos por suas crenças depois, por isso foram viver na terra de Nefe com os nefitas que lhes deram a terra de Gerson. Essa é só uma visão geral do que estudaremos hoje. Esperamos que essa lição motive seu próprio estudo das Escrituras e que acessem nossos vídeos e artigos no Why. Vocês encontrarão mais informações em nosso canal e, ao estudarem as Escrituras, esperamos que se sintam mais próximos do Senhor. Normalmente não dedicamos muito tempo a alguns desses capítulos. Por isso, incentivo todos a irem um pouco mais devagar e a passarem por essas páginas com atenção. Há muitos detalhes sobre o desenvolvimento da história nessas passagens. Fica mais fácil de entender o que acontecerá no restante do livro de Alma através dessa dinâmica. E, é claro, logo depois disso, veremos Alma indo com essas pessoas para a cidade de Antionum devido à situação com os Zoramitas. E esse é o início do que conhecemos como liberdade religiosa. Obviamente, tudo começou no capítulo 29 do livro de Mosias, com a lei estabelecida pelo rei, e agora retornamos ao tema com os filhos de Mosias, que adotam uma versão dessa liberdade religiosa. E no restante do livro de Alma, eles lidam com as ramificações do que isso representaria para eles. Foi uma grande mudança em sua civilização e Alma nos dá muitas informações aqui. E se tornou fundamental no restante do livro. Exatamente. Eu recortei e colei os versículos ao preparar essa aula e vi que desde o início, no capítulo 23, com essa bela proclamação do pai do rei Lamone, é toda feita em uma estrutura paralela. Na verdade, há 4 paralelos de 5 pontos cada. No versículo 1, o rei dos Lamanitas enviou uma proclamação a seu povo dizendo que eles não deveriam colocar as mãos em Amon, Arão, Omner, Rimni ou qualquer outro de seus irmãos. O 4º ponto é que iriam pregar a palavra de Deus. E o 5º ponto, não importando onde estivessem, em qualquer parte de sua terra. Esse é o versículo 1, e depois ele repete no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4. É simplesmente lindo como ele apresenta esses paralelos exatamente na mesma ordem. Por isso precisamos ler com muita atenção. E então, por que ele está escrevendo assim? Era algo importante. Essa proclamação é tão importante quanto foram as proclamações dos reis Mosias e Benjamim. Ela também afetará toda a nação. No mundo antigo, era bastante comum que as pessoas demonstrassem respeito aos dignitários que vinham de outras nações. É claro. Em parte porque, se fossem ofendidos, voltariam para casa e declarariam guerra. Por isso, a boa política era estreitar o relacionamento, por motivos econômicos, culturais e sociais. Quando os 4 filhos de Mosias chegaram, não usaram seu passaporte diplomático. E aí, eu sou o filho do rei, beleza? Cheguei. Embora não façam isso, eles não tinham como esconder quem eram. E com certeza foram criados para assumirem posições de liderança. Aprenderam política e idiomas. Será que usaram algum material escrito para ensinar a essas pessoas? Bem, há menções a isso para todos os lados. Anteriormente, foi dito que eles os ensinavam lendo direto das Escrituras, e encontramos muitas citações diretas aos Salmos e ao livro de Isaías. Veremos isso no capítulo 26. Sim, como o discurso do rei Benjamim, e isso é bem importante. Quando lemos frases e pensamos, já ouvi isso antes. Onde? Ah, no discurso do rei Benjamim. Ainda mais para quem já memorizou isso um dia, não é, Jack? Esses 4 filhos de Mosias são netos do rei Benjamim. Talvez tivessem memorizado. Agora, o convênio do rei Benjamim é conhecido por essas pessoas. E eles realmente o valorizam e querem fazer parte dele. Depois desses 4 paralelos, temos também outro belo quiasmo em que eles descrevem que não desejavam mais pegar em armas e que nunca se afastariam do convênio.
O quiasmo, nos versículos 6 a 13, é onde descreve que eles se converteram ao Senhor. Então leiam o versículo 9. Temos os nomes das terras. Achei interessante este ser o centro do quiasmo, porque os que se converteram estavam distribuídos em 7 cidades. Acho que isso é significativo. Vejam que é bem no centro da estrutura da proclamação, onde está descrito o nome das cidades e a qual território pertencem. Vejam, foi necessário fornecer uma explicação jurisdicional sobre sua abrangência. Isso significa que o pai do rei Lamone era o governante apenas dessas 7 cidades? Será que é isso? Eu acho que não. Há outras cidades, mas essas são as cidades que eram mais receptivas ou estivessem mais próximas administrativamente. Acho que a razão pela qual ele listou as 7 é porque elas são distintas e pode haver outras que não foram incluídas. Obviamente, algumas pessoas que se oporão à proclamação, Ouvimos muitas delas, sim. mas aqui temos 7 cidades que foram nomeadas especificamente e 7 bem no meio da estrutura desse quiasmo. É significativo porque desde a criação do mundo, 7 significa inteiro ou completo. Isso remonta aos 7 dias da criação. Também remonta, no capítulo 7 de Deuteronômio, às 7 nações que foram expulsas da Terra Prometida. Fica bem mais fácil de lembrar dessa referência. Deuteronômio 7:7 são 7 Bem mais nações. fácil lembrar. E além dessas referências do Velho Testamento, também temos no hemisfério ocidental uma tradição antiga muito forte de que as pessoas chegaram à Nova Terra em 7 navios. Esse é o texto antigo do Popol Vuh. Exatamente, é um poema. Quando o li pela primeira vez, pesquisei cada uma das notas de rodapé. E foi um maravilhoso bispo ou líder católico, um padre que o traduziu. E ele escreveu na nota de rodapé que essas pessoas pensavam serem descendentes das nações hebraicas. Dessa maneira, reconheceu que vieram do mundo antigo, que reivindicavam origem na Bíblia. O número 7, obviamente, representa um senso de plenitude. De qualquer forma, esse é o fim do quiasmo. E agora temos, no versículo 14, um nome já mencionado, mas quero voltar a falar sobre os amulonitas e amalequitas. Então, aqui diz que os amulonitas não se converteram. Agora, alguns capítulos atrás, lemos sobre os amalequitas. Sou muito grata a você por ter escrito um artigo sobre isso. Eu fui dar uma olhada no texto do manuscrito original da tradução do livro de Mórmon, onde vemos a caligrafia de Oliver Cowdery, que agora está disponível no site josephsmithpapers.org. Vocês podem ver tudo isso lá. E ele escreveu Amalequitas com a letra K, o que é mais uma evidência, creio eu, de que se trata do mesmo grupo de pessoas. Esse grupo havia se afastado da tradição nefita e acabaram se juntando aos lamanitas. Eles não acreditavam nas tradições do povo de Nefe e perseguiam os nefitas como apóstatas. Ou dissidentes. Eles não haviam se convertido, contudo, também deram um nome às pessoas que entraram no convênio, e isso é, creio eu, uma tradição. Ao entrar em um convênio, recebe-se um novo nome. Assim como fez o rei Benjamim. E quando somos batizados, recebemos um novo nome, o nome de Cristo. Mas, Jack, o nome deles é muito estranho. Está no versículo 17. E aconteceu que escolheram o nome de Antinefileitas. É um nome interessante. Se eu estivesse no século XIX, pensaria que significava ser contra Nefe e Lei. Anti, em inglês e português, nessa época, não tinha o mesmo significado do mundo antigo. Também temos um artigo GNOU Why sobre isso. É o número 131, que as pessoas podem encontrar em nosso website e que explica o significado desse nome, o possível significado. Há várias possibilidades para o uso desse prefixo anti, A-N-T-I, e o que isso pode significar. Em egípcio, uma possibilidade é que anti signifique aquele que. Portanto, está se referindo àqueles que são de Nefe e Lei. Eles eram descendentes de Lei, mas agora adotaram os costumes dos nefitas. Bem, encontrei outra explicação nos escritos de Nibley. Anti significaria combinação, ou face a face. Vem de A-N-T-E. É a união com alguém. Aqui, os descendentes de Lei estão se unindo.
Portanto, o nome os diferenciava dos lamanitas, mas permitia que eles se unissem aos nefitas de uma forma diferente da anterior. E acho que ambas as explicações resultam no mesmo significado, que agora eles, com o que o versículo conclui, não seriam mais chamados de lamanitas. Portanto, eles não usaram sua herança relacionada a Leí, pois descendiam de Lamã. Eles não são mais lamanitas, agora seriam de Nefe. Elei. É interessante notar que o versículo 18 diz que esse povo, com seu novo convênio e sua nova comunidade, tornou-se um povo muito industrioso, sim, e fizeram-se amigos dos nefitas, diz o texto. Notem que a palavra amigos significa mais do que apenas gostar uns dos outros. No mundo antigo, ser amigo significava ser um aliado. Portanto, há uma linguagem mais política nisso. Mas mudaram seu nome, agora são de Neve. São aliados. Eles são aliados e reivindicaram sua herança de Leí por meio de Nefe. No entanto, eles ainda vivam com os lamanitas, apesar de se já não se considerarem. É por isso que diz que eles não eram mais chamados de lamanitas. Assim, assumiram um nome nefita. E, nesse ponto, eles deram início a um relacionamento com os nefitas, o que significa que agora eles teriam comércio, ou, mais do que comércio, teriam reconhecimento político. O comércio não ocorre até que haja abertura, e isso só é possível mediante uma aprovação política. Bem, o versículo 18 também termina dizendo que a maldição de Deus não mais os acompanhou, o que, para mim, significa que eles têm permissão para voltar à presença do Senhor. A maldição os estava afastando do Espírito, como Nefe descreveu, e agora eles podem sentir o Espírito de Deus em sua vida e podem receber a bênção da retidão e orientação do dom do Espírito Santo. Acho que isso foi muito bem dito, e podemos entender por que a alma quis incluir isso. A maldição foi removida porque eles foram fiéis a isso. Sim. A alma quer certificar a todas as pessoas da terra de Zaraenla que essas pessoas foram aceitas. E lembre-se de que eles serão levados para a terra de Gerson. Eles receberão uma terra, e isso acontecerá em breve. Mas eles serão dignos de se tornarem membros de pleno direito do reino da terra de Zaraenla. Mas antes do capítulo 27 vem o capítulo 24, em que o pai do rei Lamone morre, e seu filho mais velho, presumo, recebe um novo nome, e ele é irmão de Lamone. E eles elaboraram isso com muito cuidado. Não sei se foi o rei quem redigiu usando esse belo quiasmo, ou se foi Alma quem registrou dessa forma, mas o capítulo 24 é lindo. O discurso do rei é todo poético, com ideias repetidas, e as mensagens dessas repetições são muito importantes. E uma das principais mensagens é que no passado eles haviam manchado suas espadas com o sangue de suas vítimas, e agora eles fazem um convênio de que não farão mais isso. Está no versículo 12. E também temos um artigo e vídeo, No Why, sobre esse versículo. É o No Why 132, que explica sobre a dúvida. Como seria possível manchar uma espada se ela não fosse feita de madeira? Ou seja, se fosse uma espada de pedra, como a sílex mencionada na Bíblia, seria possível lavá-la facilmente. Mas para eles, a mancha nas espadas teve um efeito permanente. Quando o rei dá essa ordem, começa dizendo para não mancharem suas espadas e inclui uma bela mensagem lá no versículo 14. Porque Deus ama nossa alma, bem como ama nossos filhos. Portanto, em sua misericórdia, ele nos visita. A partir desse ponto, ele não fala apenas que precisamos de perdão, mas do amor de Deus. No centro de sua mensagem, ele se volta para sua posteridade. No versículo 15, menciona um testemunho a nosso Deus no último dia, e seremos julgados, exatamente onde começou. Não queremos o julgamento de Deus. Ele conclui no versículo 16, no último dia, se nossos irmãos nos destruírem, eis que iremos para nosso Deus e seremos salvos.
Sou grata por ter mencionado isso, pois, infelizmente, muitas pessoas que fizeram esse convênio foram destruídas. E a eles será concedido o privilégio de não ter de lutar quando lhes for dada a terra de Gerson e os inimigos os atacarem. Eles não pegaram em armas devido ao convênio feito, mas é interessante que eles deram apoio às tropas na linha de frente. Diz que eles pagaram, forneceram suprimentos ou algo assim, um pagamento em espécie, a fim de apoiar as tropas. E isso, na verdade, vem do capítulo 20 de Deuteronômio, Oh! no qual Mesmo? certas pessoas, mesmo sob a lei de Moisés, teriam o privilégio de não precisar ir à guerra. Por exemplo, quem havia acabado de se casar teria uma isenção para ficar em casa e começar sua família. Mas aqueles que recebiam isenções ainda precisavam apoiar as tropas na frente de batalha, Então, financeiramente, financeiramente Quem ou era com isento? suprimentos, Sim. alimentos ou roupas, o que quer que eles precisem. Interessante. E é exatamente isso que acontece aqui na terra de Gerson. Jack, como você é bom em encontrar a lei de Moisés no livro de Mórmon. Mais uma vez, outro testemunho, outra evidência de que ele realmente é um texto antigo. E acho que, ao lermos isso com atenção, veremos onde e quantas vezes essas menções aparecem aqui. Você mencionou que no centro da proclamação desse rei, ele fala e enfatiza o ponto sobre o sangue e a mancha das espadas. E essa é a questão que eles estão tentando superar agora por meio de seu convênio e retidão. E a palavra para mancha e a palavra para espadas aparecem 7 vezes cada uma nesse texto dos reis. Por que ele faria isso? Entendemos a menção já na primeira. Ele menciona no enredo e depois numericamente como uma segunda testemunha. E o que significa o número 7? Completo, inteiro. Então ele está dizendo que esse convênio é a cura completa para o problema e o convênio será totalmente cumprido Adorei. pelo povo. E veremos em alguns capítulos que eles serão atacados e não quebrarão sua promessa. Ou seja, foi uma promessa solene para eles. E esse número 7 é, obviamente, uma marca deixada por Alma, que era o sumo sacerdote e editou esses registros. Porque o 7 é frequentemente usado no templo. Então, como sumo sacerdote, ele fez o serviço do templo, no qual se aspergia o sangue 7 vezes sobre o véu, e colocavam as mãos sobre o altar, sempre em uma sequência de 7. E essa proclamação do rei fala muito sobre a misericórdia de Deus sobre nós. Oh, quão misericordioso é nosso Deus! Jack, achei interessante ter sido o rei quem o chamou de grande espírito. Lembra-se de quando Arão veio ensinar o evangelho e ele disse: "Você acredita em Deus?" E ele respondeu: "Você quer dizer o grande espírito?" Ele e Lamone usaram esse título. Ele o usa novamente aqui. O grande espírito para o nome que lhes foi ensinado por seus missionários, o grande Deus. Portanto, está dizendo que sua misericórdia se estenderá até mesmo ao pior ou mais difícil dos problemas e a mais grave das transgressões. E isso não é apenas para o rei, é para todos os descendentes de Adão e Eva. Essa mensagem sobre enterrar nossas espadas se aplica a todos os que cometeram pecados. Todas as nossas transgressões podem ser enterradas. E como podemos enterrar as coisas, Lynn? Você acha que as Temos pessoas que falar deveriam sobre falar isso. sobre isso em suas conversas com outras pessoas na igreja ou em família? Eu mesmo, como bispo, sempre incentivava as pessoas a se arrependerem de verdade e a tentarem reparar o mal feito e a não repetirem seus erros, não voltar aos velhos hábitos, como manter a casa em ordem. E se tivessem fotos, livros ou qualquer coisa que pudesse ser uma tentação para eles, deveriam enterrá-los ou jogá-los fora. Não guardem essas Joguem coisas fora. velhas. Livrem-se delas. E hoje em dia, tanta coisa ruim como a pornografia está acessível em nossos celulares e computadores. Com certeza podemos bloquear determinadas mensagens e descartar o que não presta. Devemos limpar nossa casa, essa é a questão. Também gosto muito do versículo 19, que revela que agora é o editor que está escrevendo. E assim vemos que enterraram suas armas de paz, o que é uma observação muito poderosa. Não era necessariamente as armas de guerra. Ele diz que enterraram suas armas de guerra em favor da paz, que agora eram pacificadores. Deixaram de guerrear.
preferiam pagar com suas vidas do que entrar em combate. Bem-aventurados os pacificadores. O presidente Nelson já nos exortou sobre isso e pediu que evitemos as contendas. Mas eles tiveram que, de fato, colocar suas vidas em risco. No final do capítulo 24, ficamos sabendo que este povo foi atacado. Eles foram dizimados. E quem atacou essas pessoas pacíficas? Foi a Ordem de Neor que ainda estava ativa. Voltando ao capítulo 1 de Alma, temos esse grupo terrível de Amalequitas e Amulonitas. Eles eram dissidentes nefitas que se infiltraram e incitavam a ira contra os nefitas. E assim como essas mesmas pessoas haviam colocado Alma e Amoleque na prisão, mataram mulheres e crianças e queimaram os livros em Amonia, também foram para as terras lamanitas que eram vizinhas. E devem ter ficado extremamente frustrados ao verem o quê? Pensávamos que já tínhamos nos livrado de Alma, porque Amon e seus irmãos também estavam pregando ali. Então eles reagiram de forma imediata e violenta. O editor também faz um belo resumo dessa declaração no capítulo 24, versículo 30. E assim podemos compreender claramente que se depois de haver sido iluminado uma vez pelo Espírito de Deus e ter tido grande conhecimento das coisas referentes à retidão, um povo cai em pecado e transgressão, torna-se ainda mais endurecido e assim seu estado se torna pior do que se nunca tivesse conhecido essas coisas. É trágico, simplesmente trágico. Essa é certamente uma descrição muito precisa das coisas que aconteceram e acontecerão. E agora no capítulo 25 começa a descrição dessas guerras terríveis. No entanto, o Senhor usa coisas difíceis para abençoar as pessoas. E temos conversões maravilhosas. E vemos cada vez mais conversões resultantes das guerras com esses lamanitas nos 3 capítulos seguintes, o que é simplesmente fascinante para mim, ver como coisas terríveis podem levar algumas pessoas a se enfurecerem e outras a se ajoelharem. Este texto foi editado meticulosamente. Vamos para o capítulo 25 e temos uma referência à Alma, capítulo 16. Você lembra de quando Alma e o filho estavam pregando aos povos muito iníquo de Amonia e profetizou que eles seriam destruídos? E no versículo 2, os lamanitas ficaram muito zangados. Tomaram seus exércitos e atravessaram as fronteiras da terra de Zaraenla e atacaram o povo que estava na terra de Amonia e destruíram-no. E depois disso, tiveram muitas batalhas. Você sabe, muitas coisas aconteceram, mas eles se foram. A profecia foi cumprida, do capítulo 16 ao 25. E o encerramento é Amon dando grandes louvores ao Senhor. É um dos meus capítulos favoritos sobre louvor. E fico muito feliz que ele tenha louvado ao Senhor apesar da morte de centenas de conversos. Devido à sua perspectiva eterna, conseguiram encontrar alegria em sua esperança. E essa reunião está em Alma, capítulo 26. O capítulo inteiro é sobre Amon e todo o louvor que ele deu a Deus. Ele se regozija com o cumprimento das promessas e relembra tudo o que lhes foi prometido quando saíram em missão, 14 anos antes. E olha quanta coisa aconteceu durante esse período. Esse é um grande discurso de retorno ao lar. É mesmo? É um relatório missionário, não é? Sim. Amon lembrará algumas das palavras de seu avô, o rei Benjamim. E Amon falará que os lamanitas estavam em trevas, sim, no mais tenebroso abismo. Quantos deles, porém, foram levados a ver a maravilhosa luz de Deus? E que foram levados a cantar o amor que redime, que são expressões do discurso de seu avô. Talvez ele soubesse de cabeça, Jack. É incrível. Bem, acho que ele pode ter memorizado. Certamente se tornou um discurso de convênio que foi escrito e todos se lembravam dele. E com certeza seus netos conheciam bem o discurso e o usavam. Tornou-se parte de seu vocabulário. Também notei que ele cita outras escrituras, além do sermão do rei Benjamim. Ele faz isso. E se acessarem o Know Why, número 133, saberão por que e quais passagens do Velho Testamento Amon usou aqui. Ele conhecia as Escrituras. Neste Know Why, há uma lista com as várias passagens em que essas palavras aparecem. Há 8 citações aos Salmos, e ele usa 6 salmos diferentes em seu discurso.
Ele usa passagens como zombaram de nós ou gloriar-se em meu Deus. E o Senhor Deus se lembra de todos. Essas frases podem parecer bastante comuns, mas são passagens importantes, especialmente porque os salmos eram cantados em grandes momentos de celebração. Os salmos de Halel fazem parte disso. E estamos no 7º ano, quando eles retornariam ao período sabático. E não sei quais hinos estariam cantando enquanto marchavam de volta para casa, mas talvez estivessem cantando esses mesmos cânticos. Sim, ele diz, a ponto de gloriar-me em meu Deus. Você se lembra que o irmão mais novo de Amon, Arão, o censurou dizendo, temo, Amon, que tua alegria te leve à vanglória. Parece que ele também citou os salmos. Glório-me em meu Deus, o que é lindo. E eu adoro o Salmo 106, versículo 47, que fala sobre louvar o teu nome santo. E Amon usa exatamente essas frases, louvando, sendo grato. Depois de todas as dificuldades pelas quais ele passou, vemos aqui que Amon ainda foi grato. Também gosto de como ele cita a salvação eterna em Isaías, especificamente em Isaías 45, versículo 15. Isaías é muito eloquente ao mencionar a redenção de nosso Senhor. E essa bela referência é apenas uma entre muitas. Toda a ideia de ser um instrumento é de Isaías, que fala sobre ser uma ferramenta para a sua obra. Lá no capítulo 54, 16, começando no versículo 3. Gosto que ele diz no versículo 16, quem poderá gloriar-se demasiadamente no Senhor? Sua alegria era plena, e Amon fala do homem natural. E esse, obviamente, é o conceito central do discurso do rei Benjamim, de que devemos nos despojar do homem natural. E aqui ele está dizendo, e agora, meus irmãos, que homem natural existe que conheça essas coisas? Agora no versículo 22. Sim, aquele que se arrepende e exercita a fé e faz boas obras e ora continuamente sem cessar. E quando ele fala sobre a misericórdia de Deus que vem para isso, ele a chama de sua grande misericórdia. A doce mensagem do arrependimento é algo alegre e maravilhoso. Não é o difícil desafio de nos ajoelharmos. Não, queremos sentir a misericórdia de Deus, temos que fazer isso. É um momento feliz. Concordo com você sobre a alegria que podemos sentir. No versículo 36, ora, se isso é vangloriar-se, eu então me vanglorio. Ele está respondendo ao seu irmão. Continua com, porque isso é minha vida e minha luz, meu júbilo, minha salvação e minha redenção da eterna angústia. E no versículo 37, vemos que Deus se lembra de todos os povos. 10 anos antes, em Zaraenla, eles já estavam pensando nesse povo, seus arqui-inimigos. Mas os filhos de Mosias, de bom coração, viram o potencial e sentiram os sussurros do Espírito para irem o servir, e como sua missão foi bem-sucedida. Receberam essa misericórdia. Ora, esta é minha alegria e minha grande gratidão. Sim, darei graças a meu Deus para sempre. Amém. Amém. Li em algum lugar que no livro de Alma, toda vez que se vê um amém, há um quiasmo antes. E assim, tenho procurado por eles. E às vezes leva horas e horas. Mas todo esse belo sermão está poeticamente organizado em padrões paralelos que, para mim, realmente atestam não apenas a antiguidade do livro, mas também o cuidado com que foi escrito. Portanto, como Jack mencionou anteriormente, leia-o com atenção e valorize cada palavra. Então agora, tendo expressado essa grande gratidão e alegria, lá na terra de Nef, com seus 4 irmãos e todos esses conversos, esse é o capítulo 26 de Alma. Agora, no capítulo 27, o Senhor diz a Amon que conduza o povo para fora da terra de Nef. Eles levaram o povo do convênio porque sabiam que seriam perseguidos e que teriam problemas, por isso os levaram para a terra de Zaraenla. Sim, percebo no versículo 2 que os amalequitas estavam furiosos, estavam se vingando e estavam incitando o povo. Então foram orar a respeito. E os lamanitas disseram, não há como irmos até lá. É certeza que eles nos matariam. E ele diz, se Deus nos disser para ir, vocês iriam? E essa é uma mensagem muito poderosa. Basta ir até o Senhor. Se o Senhor o orientar, seremos capacitados a fazer do jeito dele. E não é um ótimo exemplo do princípio da coligação? Sim. Sim, eles poderiam ter sido deixados para trás. Poderiam ter que lutar. Não sabemos o que teria acontecido, mas o Senhor sabe o que é melhor. E ele mandou reunir o povo.
reúnam-se e desçam à terra de Zaraenla. E então eles dizem, Amon responde no versículo 7, Irei e consultarei o Senhor, e se ele nos disser que desçamos até nossos irmãos, ireis. Ou seja, não apenas segue o conselho do rei para ter certeza de sua decisão. Ele ainda diz, irei e consultarei. Lembra um pouco a Nefe, eu irei e cumprirei. Então, o cumprir seria consultar o Senhor, levar a questão ao Senhor e pedir com fé. E que fosse feita a vontade do Senhor no que quer que o Senhor mandasse. Agora, Jack, você disse que eles iriam para a terra de Zaraenla, que fica ao norte. Fica ao norte, é claro, apesar da altitude ser menor. Certo, então a terra de Nefe ficava no Planalto. Sim. Ou seja, geograficamente eles foram para o norte, mas em termos de altitude era mais baixo. E o que o Senhor disse? Versículo 12. Tirai este povo desta terra para que não pereça. E essa é novamente uma bela estrutura quiástica. Toda vez que vejo uma declaração do Senhor, ela está em paralelo. No 14. E reuniram todo o seu povo, sim, todo o povo do Senhor, e reuniram todos os seus rebanhos e manadas. E foram até a divisa entre a terra de Nefe e Zaraenla. E diz, eu os preservarei. E não acho que isso seja apenas para esta vida. Acredito que há ordenanças que nos permitirão ser preservados na próxima vida. E durante a viagem, quem eles encontraram? Ah, essa é a parte mais incrível. Eles encontraram alma. Foi em algum lugar da estrada, talvez em um cruzamento ou algo assim. É um milagre a maneira como Deus coloca as pessoas em nossas vidas. E há muitas histórias sobre isso. Espero que vocês tenham muitas histórias como essa. O Senhor coloca pessoas em nossas vidas no momento certo. Ele continua nos versículos 17, 18 e 19. E vamos contar quantas vezes Alma descreveu sua alegria em encontrar seus amigos. Deixe-me adivinhar, Jack. 7 Quantas? vezes. 7 vezes alegria. Uau! Ora, a alegria de Amon foi tão grande que transbordou. Era uma alegria extraordinária. Eis que essa é a alegria que ninguém recebe, senão o verdadeiro penitente e o que humildemente busca a felicidade. Ora, a alegria de Alma por ter encontrado seus irmãos foi realmente grande, como também a alegria de Arão, de Omner e Rimni. Mas eis que sua alegria não chegou ao ponto de superar-lhes as forças. Sim, mas não maior Verdade. que Amon. É a descrição da alegria que eles devem ter experimentado. A expressão específica dessa alegria ainda não foi musicada. Veremos em Alma 29. Oh, eu quisera ser um anjo. E nesse texto, Alma usará a palavra alegria novamente 7 vezes. Mas os 2 primeiros versículos desse texto já foram musicados. Essas palavras são líricas. E o texto do livro de Mórmon, em muitos aspectos, é como uma grande composição musical magistral. É como uma fuga de Bach. Sim, o tema A está entrando. É como vejo esses paralelos, como uma peça de música. A composição que o acompanha ajuda as pessoas a memorizarem esses textos, porque a maioria das pessoas no mundo antigo não tinha um livro. Mas essas palavras se tornarão palavras padrão de sua cultura. O próximo pequeno paralelo é quando eles obtêm a terra de Gerson. Lá no versículo 22, eles perguntam ao povo e Nefe se esses conversos poderiam vir viver entre eles, e eles se manifestam dizendo, eis que cederemos a terra de Gerson. Está no final do versículo 22. Eles cederam essa terra para sua herança, e o segundo pensamento é a terra. E a terra de Gerson fica a leste, perto do mar, e que confina com a terra de abundância e fica ao sul. Vemos esses detalhes geográficos com frequência. Não sabemos exatamente onde nada ficava, mas é legal dar uma olhada nos mapas do livro de Mórmon para organizar a ideia e nos ajudar a entender o desenrolar da história. Vamos dar uma olhada. Temos aqui um mapa que a igreja disponibiliza em seu site. Só sabemos a posição relativa dessas cidades. Com as informações dadas, sabemos que a terra de Gerson ficaria ao leste, Bem, ao talvez leste ao do rio. nordeste, e que havia um rio que fluía ao leste da terra. Também sabemos que os lamanitas haviam se mudado para a região noroeste, portanto eles estão a oeste de Zaraenla. E quem estava ao sul? Os lamanitas estavam ao sul. E assim, estabelecer esses amonitas a leste, obviamente não serviu
para propósitos militares, porque era uma terra disputada, os lamanitas também a queriam. A propósito, a palavra Gerson é interessante, porque literalmente em hebraico significa um lugar de herança. Gerson significa terra de herança, e essa terra foi dada como um lugar de herança àquele povo. Jack, o livro é muito consistente. Essa é boa. As evidências de sua realidade como um antigo texto hebraico estão em quase todas as páginas. E de uma perspectiva legal, quando você tem uma terra de herança, isso significa que seus filhos e seus descendentes terão direito legal a essa terra. Não era uma questão de deixá-los lá como inquilinos. Não fizeram isso como uma solução imediata, de curto prazo. Era posteridade longo prazo. Quero ir para o versículo 25, continuo no capítulo 27. Alma também relatou sua conversão. Assim, Alma vai para a terra de Gerson, a terra da herança, e se junta a Amon nessa grande e maravilhosa celebração por esse povo estar em um lugar seguro. E Alma se regozijou na conversão deles. Isso é importante para mim porque ele passou poucas e boas como missionário entre o povo. Então, agora ele se permanecerá com os conversos por um determinado período, pelo menos. E como novos conversos, eles manifestam algumas das maravilhosas virtudes que vemos quando as pessoas se unem à igreja e estão entusiasmadas. Veja o versículo 27. Bem, primeiro, o que acontece? Eles são contados entre o povo, e essa é uma contagem no convênio. Portanto, seus nomes agora estão nos registros da terra de Zaraenla e da igreja. E também se distinguiram, diz o texto, por seu zelo para com Deus. Agora, Jack, dê uma olhada no último versículo, versículo 30. E assim eram um povo zeloso e amado. Tudo isso é um quiasmo, do versículo 27 ao versículo 30. E o centro disso está no versículo 28. E consideravam com grande horror o derramamento do sangue de seus irmãos. E nunca mais puderam ser persuadidos a pegarem armas contra seus irmãos. Eles tinham esperança em Cristo. Para eles, a morte foi tragada pela vitória de Cristo sobre ela. Mais uma citação a Isaías. Isso mesmo. Isso vem de uma passagem em Isaías que fala sobre a morte sendo tragada pela vitória. O profeta Abinadi também a usou, mas ele falou sobre a morte ser tragada por Cristo, o vencedor. E Amon a usa, mas diz que será tragado pela esperança da vitória. E todos esses diferentes significados estão, na verdade, embutidos na palavra hebraica netzach, que significa não apenas vencedor, mas vitória e a alegria da vitória. E aqui temos Amon usando Cristo também. Portanto, mesmo que Isaías não o tenha feito, nós o temos. E essa é claro, a maneira como Abinadi a usou. E observe que no versículo 27, o zelo deles é definido. E como eles eram zelosos? Eles eram perfeitamente honestos e justos em todas as coisas. Acho que isso é muito importante. E continua dizendo que conservaram-se firmes na sua fé em Cristo até o fim. O que significa até o fim? Até o fim, seja qual for. Até o fim da tarefa, eles cumpriram tudo, cada jota e tio da lei, pode-se dizer. Eles eram rigorosos na observância. Seu zelo era com conhecimento e com diligência. Portanto, podemos ser zelosos. E assim terminamos nossos relatos sobre esses maravilhosos missionários para os lamanitas, os filhos de Mosias. E o capítulo 28 é uma espécie de resumo editorial. E temos evidências de uma autoria múltipla aqui. Termina no 15º ano do governo dos juízes. Ou seja, a missão levou 14 anos. Agora todos estão estabelecidos. E então veremos outra guerra. E diz que foi a pior batalha. Este é o versículo 2 do capítulo 28. E assim, houve uma tremenda batalha. Sim, uma batalha como ainda não se tinha visto entre todo o povo daquela terra, desde o tempo em que Leí havia deixado Jerusalém. Uma tremenda matança. Menciona dezenas de milhares, que é o maior número em hebraico, ou seja, milhares e milhares. Foi um grande luto. Parece que houve mais mortos do lado lamanita, mas o versículo 6 diz que eles jejuaram e oraram. E quando o 15º ano terminou, também encerra o relato de Amon. E onde você acha que essa batalha aconteceu?
Os exércitos dos nefitas estavam ao redor da terra de Gerson. Esse é o versículo 1. Versículo 1. Portanto, esse é um esforço total para tentar assumir o controle dessa área a nordeste, à beira-mar. Deveria ser uma região bem estratégica. E os nefitas, é claro, tinham motivos políticos para lutar, mas também queriam cumprir as promessas feitas para garantir que esses conversos justos fossem protegidos. Para que seus filhos estivessem protegidos. E ele termina com esse belo resumo editorial. Foi escrito por Mormon ou Alma. E assim vemos a grande necessidade que o homem tem de trabalhar com diligência nas vinhas do Senhor. E assim vemos a grande causa da tristeza, como também da alegria. Tristeza devido à morte e destruição dos homens, e alegria por causa da luz vivificante de Cristo. E nosso desafio, ao vivermos em uma época de morte, destruição, pecado e maldade, é sentirmos a alegria que vem de Cristo. Então chegamos no eu quisera ser um anjo. E quando procurei paralelos aqui, logo no início, eu quisera ser um anjo, é um belo quiasmo. Fiquei muito empolgada por encontrar. Depois perguntei ao Jack e ele disse, sim, encontrei isso anos atrás. Espero que vocês, ao procurarem, também encontrem belos quiasmos. A coisa mais incrível para mim como alma começa o capítulo. Eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração. E isso se tornou sua maravilhosa introdução. E cada um desses pontos é abordado em outros paralelos poéticos ao longo do restante do capítulo. É isso mesmo, Lynn. Todo esse capítulo é uma composição magistral. Não sei que tipo de texto era. É um solilóquio em que, depois de todas aquelas mortes, da batalha e de tudo mais, Alma está sentado e apenas refletindo e escrevendo seus próprios sentimentos? Ou seria algo que ele queria compartilhar, especialmente com esses 4 filhos de Mosias que haviam vivenciado com ele a visita daquele anjo? Bem, é por isso que é tão significativo, não é? Se eu fosse um anjo, porque aquele anjo o havia chamado ao arrependimento. E agora ele está dizendo, eu gostaria de ter essa mesma capacidade de chamar os iníquos. Amon usou parte da linguagem que Alma usou ao descrever esse mesmo evento. Portanto, sabemos que Amon se lembra de quando Alma descreveu o que havia acontecido com ele. Portanto, esse foi um evento muito importante tanto para Alma quanto os 4 filhos de Mosias. Então, eu me pergunto, será que ele havia planejado fazer disso uma espécie de boas-vindas? E agora ele está refletindo que gostaria de ser um anjo. Essa é a nossa próxima tarefa. Precisamos ser capazes de fazer o tipo de coisa que aquele anjo fez. Bem, fico mais intrigado porque na próxima linha, quando diz ir e falar com a trombeta de Deus, ele não havia mencionado uma trombeta nos outros relatos de quando o anjo apareceu para ele. Mas trombeta, em hebraico, é a palavra Iobel, da qual também deriva a palavra jubel ou jubileu. Portanto, essa trombeta, o toque da trombeta, é especialmente importante no 50º ano, o jubileu. Além disso, a cada 7 anos havia um ano sabático e as trombetas eram tocadas. Mas o 50º ano é um ano inteiro de paz e alegria. No início do capítulo 30, aprendemos que o 16º e o 17º anos foram anos de grande paz. E embora tenha havido essa guerra, houve paz por 2 anos, primeiramente, no 49º ano, a partir da época do discurso do rei Benjamim, e no 50º ano. O 49º ano seria o 7º ano. Portanto, esse seria o ano sabático, e depois, o 50º ano seria o ano do jubileu. E chegamos a isso somando 7 anos, já que estamos no 16º ano dos juízes, mais a idade do rei, ou seja, 33 anos. E é assim que descobrimos que esse seria o ano 49. E o próximo ano, no capítulo 30, seria o 50º ano? Era alguma celebração em que tocavam as trombetas. Eu gosto de dividir Alma 29 em 9 pontos diferentes. E acho que cada um deles é profundo e espiritualmente motivador. O primeiro, como você disse, é: eu quisera ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração. Mas termina com Alma reconhecendo:
mas esse não era seu trabalho. E no início do versículo 3, ele diz: Mas eis que sou um homem e peco em meu desejo. Agora, por que isso seria pecado? Ele diz, porque deveria contentar-me com as coisas que o Senhor me concedeu. Lembro todo dia desse versículo quando penso: eu queria isso, queria fazer aquela coisa, ser ou ter aquilo. Simplesmente paro e penso: Deus sabe o que é melhor. Minha responsabilidade é alinhar minha vontade com a de Deus. E quando você pensa na situação de Alma, por que ele teria um pouco de inveja do sucesso dos 4 filhos de Mosias? Bem, eles tiveram sucesso e ele não. Acho que isso está bem Muito claro. claro. Mas ele continua em sua segunda parte desse maravilhoso solilóquio e nos diz que devemos perceber a verdadeira natureza de nossa situação pessoal. Esse é o primeiro passo. Ele diz: devo me contentar com as coisas do Senhor e com o que Ele me concedeu. Tenho meu chamado e é o que o Senhor quer que eu faça. E não devo questionar o firme decreto de um Deus justo. Em outras palavras, fomos chamados e esse é o firme desejo do Senhor para nós. Não deveria perturbar com os meus desejos. O que isso significa? Devemos perguntar o que Deus realmente quer que eu faça? Faça o que lhe foi dito para fazer até agora. Não se preocupe com o resto. E por quê? Porque ele diz: porque sei que ele concede aos homens segundo os seus desejos, sejam estes para a morte ou para a vida. Sim, sei que ele concede aos homens, sim, dá-lhes decretos inalteráveis segundo os seus desejos, sejam eles para a salvação ou para a destruição. O que ele está dizendo é que as coisas que Deus nos concederá, nossa parcela só será descoberta na próxima vida. E então seremos julgados. E será para a salvação ou para a destruição. Essa será a parcela que aprenderemos, mas ainda não a conhecemos. E quando Alma escreveu, não tinha a facilidade de recortar e colar em um computador, mas foi assim que descobrimos estes belos paralelos. E aqui muda um pouco. Em vez de falar apenas sobre o que eu sei sobre mim, Alma agora muda para: sei o que todas as pessoas receberam. E o que foi? A todos nós é concedida a realidade universal do arbítrio. Para distinguir o bem do mal. Mas aquele que distingue o bem do mal, a ele será dado segundo seus desejos. Deseje ele o bem ou o mal, a vida ou a morte, a alegria ou o remorso de consciência. Portanto, agora ele está dizendo que, de fato, assim como eu e você, todos temos esse arbítrio. E Leí, é claro, disse que o homem existe para que tenha alegria ao escolher o bem ou o mal. E é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. E ele espera que Lamã e Lemuel, é claro, escolham. E essa proposição sobre o arbítrio de nossas escolhas remonta aos fundamentos da própria religião nefita. Tudo depende de nosso arbítrio. Podemos escolher o bem ou o mal e simplesmente nos alegrar com o fato de termos um Deus justo. Em seguida, Alma diz que está disposto a admitir o erro até mesmo dessas perguntas. Ele começa dizendo: ora, uma vez que sei estas coisas, por que desejaria executar mais do que o trabalho para o qual fui chamado? Por que desejaria eu ser um anjo? Ele reconhece que Senhor concede a todas as nações sua palavra em sua própria nação e língua, sim, em sabedoria, tudo o que ele acha que devem receber, segundo o que é justo e verdadeiro. Portanto, agora ele quer ter certeza de que todos compreendem a realidade divina, da justiça e da verdade do Senhor. E ele dá plena divulgação e informações completas a todos. E isso, é claro, por meio da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo em todo o mundo. E isso muda toda a questão sobre justiça e misericórdia e o comportamento de Deus. Se todos souberem o suficiente ou eventualmente o suficiente para fazer essa escolha, nenhum dos filhos de Deus será deixado sem a capacidade de ter sucesso em todos os aspectos para os quais foram trazidos a esta terra para fazer. E uma dessas coisas, é claro, é aceitar os mandamentos de Deus. Assim, a alma se debruça sobre isso no próximo ponto, nos versículos 9 e 10. Sei o que o Senhor me ordenou e nisso me glorio.
Não me glorio de mim mesmo, mas glorio-me naquilo que o Senhor me ordenou. Sim, e esta é a minha glória. Que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento, e esta é a minha alegria. E eis que quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes, e vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Bem, adivinhe quantas vezes a alma usa a palavra alegria aqui? Acho que você já me deu uma dica. 7? São 7 vezes. Lá nos versículos 13 a 17. Tem 5 ali e mais 2 bem no final. E a alma então diz: lembro-me então do que o Senhor fez por mim. Sim, ouviu minha oração. Sim, então me lembro de seu misericordioso braço, que se estendeu para mim. Sim, e lembro-me também do cativeiro de meus pais. Essas são palavras, é claro, que Alma usará no capítulo 36 de Alma, descrevendo sua própria conversão. E ele já as usou no primeiro registro de sua conversão, quando diz que o anjo veio até ele e disse: lembre-se do cativeiro de seus pais. Essa é uma das principais mensagens de que ele se lembra antes de desmaiar. Exatamente. E assim, no versículo 12, aqui em Alma 29, sim, lembro-me sempre do cativeiro de meus pais. E o mesmo Deus que os livrou das mãos dos egípcios, livrou-os do cativeiro. Sim, e aquele mesmo Deus estabeleceu sua igreja entre eles. No final de Alma 29, ele volta a falar da plenitude da alegria e como ela advém do reconhecimento do sucesso dos outros. Ele diz: minha alegria é plena, mas minha alegria é mais plena por causa do sucesso de meus irmãos, aqueles que estiveram na terra de Nefe e produziram muitos frutos. Ora, quando penso no êxito desses meus irmãos, minha alma enleva-se tanto que parece separar-se do corpo, tão grande é minha alegria. E ele conclui com uma oração, pedindo o bem-estar eterno de todos os justos. E ele diz: e agora possa Deus conceder a esses meus irmãos que se assentem no reino de Deus. Sim, e também todos os que são os frutos de seus trabalhos, para que não saiam mais e louvem-no para sempre. E conceda a Deus que aconteça segundo minhas palavras, de acordo com o que disse. Amém. E ao analisarmos o capítulo 29 de Alma, quero testificar que essas palavras foram milagrosamente traduzidas. Elas foram escritas e compostas com grande diligência e elaboradas por um sumo sacerdote, Alma, que conhecia seus textos e sabia que, durante o jubileu, ele estaria oferecendo bênçãos a todo o seu povo. Talvez seja por isso que ele dedica tanto tempo para expressar isso em suas palavras e frases. Cada vez que essas palavras são usadas, são significativas. Algumas das palavras desse solilóquio aparecem 3 vezes. 3 vezes arrependimento, 3 vezes terra, 3 vezes livrou do cativeiro, e esses trios são usados para representar o mundo físico. Mas depois, ele passa para 4 vezes, e aliás, as 7 palavras que aparecem 4 vezes aqui: bem e mal, livrar, lembrar, glória, irmãos, Deus concede e sucesso. 7 vezes 4 para os 4 filhos e uma celebração completa por seu retorno ao lar. E depois temos palavras que aparecem 7 vezes, ecoando as 7 alegrias que o próprio Amon usou. E aqui Alma usa a palavra alegria 7 vezes, juntamente com 7 vezes conhecimento e 7 vezes a palavra para o Senhor Jeová. Esse nome sagrado que só era pronunciado no dia da expiação e agora no dia do jubileu. São feitas 7 referências aqui. Embora, como dissemos no início, é como uma composição musical elaborada, mas essa é a canção dos céus. Esses são os anjos. É como um coral de anjos, cantando essas palavras maravilhosas. E espero que um dia tudo isso seja cantado com música angelical. Talvez tenhamos que esperar para ouvir isso. Mas enquanto isso, sei que esse não é um texto que foi simplesmente escrito às pressas, em questão de algumas horas. Ele foi elaborado de forma tão esmerada e delicada, com tanta inspiração, das experiências reais que eles viveram e que agora foram reunidas por Alma e seus 4 amigos, ao se reunirem após terem sido instrumentos nas mãos de Deus. E que grande testemunho isso pode ser para todos nós,
de que o livro de Mórmon é, de fato, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, que Alma e seus irmãos ensinaram com tanto sucesso a eles e a nós. Sou muito grato por isso e deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E acrescentamos nossa voz, a voz de Alma, para que possamos louvar a Deus para sempre nos bons e nos maus momentos, ao olharmos para o sucesso dos outros e ao olharmos para o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém.